Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou estar apresentando para vocês como ficou a montagem da parte eletrônica da PET Printer 3D. Inicialmente a gente tem aqui a nossa fonte de tensão, né, que é quem vai alimentar o nosso circuito. Ela é uma fonte de 24 volts com 350 watts de potência, né, que ela fornece. E a alimentação inicial da rede dela é feita aqui por esse conector que a gente adquiriu, né? Por quê? Porque ele é interessante que a gente consegue utilizar esses cabos usados aí em monitor e tal, esses cabos de força mais padronizados. E também ele tem um circuitinho de proteção aqui dentro, que ele tem um fusível e tem a chave de liga e desliga, né? Enfim, aí da nossa fonte, a gente tem as saídas de alimentação. A gente tem aqui 3 saídas positivas, né, e negativas, né? Porque tem que sair e entrar a corrente. Daqui a gente tem esse conector que vai para o nosso shield ramps, né? Esse conector aqui que vai ter 2 das tensões que a nossa fonte fornece. E ele vem aqui nesse pininho, esse encaixe aqui. E aqui é importante frisar, né, que a gente tem em uma entrada de 11 amperes e em outro 5 amperes. Outra coisa importante, né, outro detalhe importante da gente lembrar é que a gente está usando aqui cabos de 2,5 milímetros, né? Porque se a gente utilizar cabos bastante finos, acaba que vai ter um aquecimento aqui e não é interessante a gente ter esse aquecimento nos cabos. Daqui, pessoal, a gente também tem outra saída, que é para esse módulozinho, um módulo MOSFET, que é ele o responsável, né, por levar a tensão da fonte para a nossa mesa aquecida. E aí vocês devem estar se perguntando, por que utilizar um módulo só para isso se a gente tem já a saída dedicada à mesa aquecida aqui na Shield Ramps? É porque, pessoal, quando a gente está utilizando a nossa mesa aquecida, acaba que ela demanda uma corrente muito alta para aquecer, entendeu? Porque ela é uma plataforma de resistência muito alta e aí isso demanda muita corrente, né, para chegar nas temperaturas que a gente precisa. Então, não é interessante a gente deixar aqui porque pode ocorrer o derretimento dos pinos aqui na ramps. Então a gente poderia até danificar o nosso shield ramps, né? E isso já seria um prejuízo bastante grande. Outra coisa interessante, né, outro detalhe importante, na verdade, da gente falar é que ao usar uma fonte de 24 volts, a gente tem que ter um certo cuidado com o Arduino Mega. Porque a gente, né, essa shield ramps, ela é feita para ser acoplada no Arduino Mega, que é no backplate dele, né? Ele está aqui por baixo, escondido, mas ele está aqui. E aí, é interessante você ter uma alimentação externa, no caso de 24 volts. No caso, você vai estar alimentando o Arduino com a saída do computador, né? Por quê? Porque o Arduino Mega ele não suporta a tensão de 24 volts. Então, aqui na Shield Ramps tem um diodo que ele faz a conexão do Ramps para o Arduino Mega. Mas a gente remove esse diodo, justamente para a gente não, né, queimar o Arduino, sei lá, porque é uma tensão muito alta para ele. Enfim, pessoal, continuando, a gente também tem aqui nossos drivers de motor, né? São 4 drivers e não 5. A gente tem 5 motores na impressora, mas a gente precisa de apenas um driver para a saída do eixo Z. Vocês podem até ver aqui, ó, que aqui tem informando X, Y, Z, e aqui é o driver do motor da extrusora, né? Esses drivers aqui são do modelo DRV8825, e aí o interessante deles é que eles não aquecem tanto, né? Eles são mais eficientes do que outros comumente usados, mas todo driver você tem que fazer um ajuste para utilizar com o motor que você vai usar. Então você vê a tensão lá no datasheet, você pesquisa, né, o modelo do seu motor de passo. Aqui a gente está usando um NEMA 17. E aí lá no datasheet vai mostrar a tensão que você precisa, né, para esse motor. E você faz esse ajuste. Tem um cálculo, uma calculadora bastante interessante, que é a calculadora de VREF. E você faz o ajuste do VREF aqui no seu diodo. Ele tem aqui esse parafuso aqui, ó, que você consegue ajustar. Mostra, por favor. Aqui, ó, esse parafusozinho que você faz o ajuste do VREF. Aí, todos esses drivers vão ser conectados, né,
nos seus motores de passo. Vocês estão vendo aqui o cabo. É interessante a gente deixar uma certa folga, até porque esses motores, principalmente aqui, né, que estão acoplados, o do eixo X e da estrutura, eles se movimentam junto com o eixo Z. Então, se a gente não deixar essa folga nos cabos, eles vão acabar rompendo, né, os cabos. Voltando para cá, a gente também tem a conexão aqui dos nossos fins de curso, tá certo? Todos esses pinos aqui, ó, são dos nossos fins de curso. E aqui embaixo é porque, pessoal, é muito difícil de ver na gravação. Mas quando você está montando, ele tem aqui todas as indicações das saídas. Tem o Z-, o Y- e o X-. E aí os que estão do lado são os positivos, sabe? Nosso caso aqui, a gente está utilizando apenas 2 fins de curso, né? Porque no software, por a gente ter programado já os passos do motor, ele consegue se localizar, entendeu? Então, ele vai até o home e com determinados passos do motor, né, ciclos, ele sabe a distância em milímetros que ele percorreu. Então, a gente só precisa dos fins de cursos para localizar o home, né, que seria o ponto zero em cada eixo. Mas, no eixo Z, a gente tem uma diferença. A gente, né, para ter mais precisão, a gente utiliza um sensor que é um BL Touch, né? É um sensorzinho que usa o princípio do efeito Hall para se localizar com precisão. Localizar, no caso, onde sua agulha está. E aí, quando a gente faz, vocês vão ver nos próximos vídeos, né? Que a gente vai mostrar como é que esse nivelamento é feito. Mas é bastante importante que você consiga nivelar com perfeição aqui o eixo Z. Por quê? Porque a primeira camada na impressão é a mais importante. Então, se você tiver aqui um fim de curso, os fins de cursos, normalmente, eles não são tão precisos em relação à distância. Por quê? Porque, tipo assim, ele... Vem aqui, por favor. A chave dele, tipo, se ela tá aqui, ela já tá ligada. Mas se ela vem até o final, ela tá ligada também. Então, aqui existe uma certa folga, né? Querendo ou não, existe uma folga aqui no acionamento e liberação do fim de curso. Já aqui não, porque a gente não tem esse switch mecânico, né? A gente não tem... Aqui funciona como se fosse um interruptor normal. Aqui não, aqui ele tem um sensor mais preciso para a gente. Enfim, é importante frisar que a conexão dele é feita com um fim de curso. Vem aqui, por favor. Que aqui vai vir no Z-, tá vendo? Mas que ele precisa de ser conectado nessa... Aqui é uma conexão que vai... No Z- é uma conexão do BL Touch, mas tem essa conexão aqui embaixo, que é na parte dos servos motores, porque ele precisa de uma tensão de alimentação. Então, você faz essa conexão aqui. Aqui na nossa placa Ramps, a gente tem esse botão aqui também, que é muito importante, que é o botão de reset, né? Quando você tocar nele, sua impressora vai resetar, vai parar imediatamente o que está fazendo. Então, assim, alguns utilizam até como um botão de emergência, né? Se não tiver um LCD, mas no nosso caso, a gente tem o nosso LCD aqui, que é um LCD gráfico de 128 por 64 pixels. Nos vídeos futuros, vocês vão ver a importância desse LCD, né? Por quê? Porque com ele a gente consegue navegar por toda a nossa interface do Marlin, né? Todas as funções a gente consegue acessar aqui por ele. Então, quando a gente for ajustar o Baby Step, que é uma variável importante para a impressão, quando a gente for testar os movimentos, ele vai acender aqui, né? Vai estar ligado, enfim. E aí a gente vai conseguir fazer o ajuste aqui por esse potenciômetrozinho, né? Todas as funções. Ele é um potenciômetro e um botão também. Quando a gente pressiona aqui, a gente vai estar dando um OK. E aí a gente vai navegando pelas funções e fazendo os devidos ajustes durante a impressão. Aqui nele também tem um buzzerzinho que dá uma resposta, né, quando você faz alguns sinais, e que também emite um som bastante alto quando ocorre alguma falha na impressão ou quando a impressora vai ser obstruída por alguma coisa. Vamos supor que, sei lá, né, tivesse alguma coisa aqui interferindo no movimento, a impressora para e aí ele vai identificar, né, e ele vai fazer um efeito sonoro para você ver, se tiver alguém no ambiente, ver que deu algum problema na impressão. Isso é bastante importante. E ela vai ter uma parada de emergência. A gente também tem um botão aqui de parada de emergência, esse daqui, né, o botão do... em qualquer falha você vai apertar esse botão, o botãozinho aí do problema.
E aqui a gente também tem um conector de cartão SD, né? No caso, não é o micro SD, é o SD mesmo, com o adaptador, que a gente pode colocar o nosso código em G-Code para fazer a impressão. E tudo isso é conectado aqui, ó. Toda essa parte da Shield Ramps é dedicada ao nosso LCD gráfico. E aí, pessoal, tem vários outros, né, componentes que você pode fazer a conexão aqui. Como eu disse, não é utilizado só para impressora 3D, então ele tem outras saídas, né, para outras máquinas. Mas no nosso caso, nossas conexões necessárias são essas. Então, eu acho que o que eu devia mostrar para vocês é isso, né? Acho que não deixei nada a falar. E nossa parte eletrônica ela é montada dessa forma, né? E o coração da nossa operação é a nossa Shield Ramps. É ela que faz a comunicação com todos os componentes da impressora. É isso, pessoal.